Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais dois itens do projeto, tá? Um que a gente já discutiu bastante, que é o problema, e outro em relação às hipóteses, tá? Em relação ao problema, o problema é aquela pergunta que vai nos levar à construção do nosso projeto, tá? Então, a gente vai começar, na verdade, o projeto pelo problema. É aquela pergunta ou a questão norteadora do estudo, tá? Essa pergunta, ela tem que ser clara e objetiva, tá? Do que eu quero estudar. Então, lembra quando a gente traçou o tema, a delimitação do tema e o problema? Aquela pergunta que a gente traçou no problema é a que a gente vai colocar agora aqui nessa parte do projeto. Tá? Então, nessa parte aqui do projeto, nós vamos estar, então, trabalhando essa pergunta. Tá? Então, como ela é uma pergunta, ela deve ser finalizada com ponto de interrogação. Ah, mas vai ser só essa pergunta? Só aquela frasezinha? É só aquela frase mesmo. Tá? Aqui não é momento para você botar citação, tá? Não é momento para você colocar referência bibliográfica nem nada. Nessa parte do projeto, você vai apresentar apenas a sua pergunta, tá? Só colocar a pergunta que você vai fazer. Ah, mas meu orientador quer que eu coloque ali, explique um pouquinho porque como eu cheguei a esse problema. Posso fazer isso? Pode, mas você tem que deixar destacado a sua pergunta, tá? Seja ela no início ou no final desse parágrafo aí que vai explicar, caso o seu orientador queira colocar, você tem que deixar ela clara, tá? E geralmente, dentro do projeto, a gente bota o problema e põe essa pergunta em itálico, tá? Itálico é aquela letrinha deitadinha, tá? Então, ela deve ser uma pergunta, tá? Finalizada com ponto de interrogação. Esse é o problema que você vai apresentar no seu projeto, certo? Depois do problema, nós vamos ter, então, as hipóteses, tá? Nós vamos trabalhar as hipóteses. O que vem ser a hipótese? A hipótese é uma afirmação. Mas uma afirmação do quê? Uma afirmação daquilo que você pensa que vai encontrar ou daquilo que você pressupõe que você vai encontrar. Tá? Então, ela pode ser uma afirmação, ou seja, ela está afirmando algo, a hipótese não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu vou encontrar isso, eu vou encontrar aquilo, eu acho que eu vou encontrar aquilo, eu acho que eu vou encontrar isso. Isso é hipótese, tá? Não é uma pergunta, é uma afirmação de uma coisa que você pensa que vai encontrar na sua pesquisa, tá? Ela deve ser simples, né? É uma hipótese, tem que ter uma linguagem simples e que fica claro o que você acha que vai encontrar, tá? A hipótese você faz baseado no seu problema. Tá? Então, a hipótese é aquilo que você acha que vai encontrar baseado no seu problema. Então, ela tem que ser simples. Tá? Não é um texto enorme, é apenas uma afirmação do que você acha que vai encontrar. E também a hipótese, ela pode ser negada. Assim como ela pode ser uma afirmação, aquilo que você acha que vai encontrar, ela pode também ser uma negação, aquilo que você acha que não vai encontrar. Tá? Isso pode ter esses dois perfis. E aí, as hipóteses, elas são apresentadas de maneiras diferentes, dependendo do seu tipo de estudo. Tá? Então, se o seu estudo for um estudo quantitativo, se você trabalhar com números, você vai ter duas hipóteses. Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Por que você vai ter essas duas hipóteses no estudo quantitativo? Porque no estudo quantitativo você vai trabalhar com números. E números, ou você tem um valor positivo, ou você tem um valor negativo. Né? Ou você tem 0, ou você tem 1. Né? Então, você tem duas respostas. E aí, como que a gente trabalha? A hipótese nula é aquilo que eu acho que não vai acontecer. Tá? Ou aquilo que eu não espero que aconteça. E a hipótese alternativa é aquilo que eu acho que vai acontecer.
É o que eu espero que aconteça. É o lado positivo. Então, por exemplo, assim, a pergunta do meu estudo é se a temperatura do ar altera a pressão dos pacientes. Altera a pressão arterial dos pacientes. Então, a minha hipótese nula é aquilo que eu acho que não vai acontecer. Então, a hipótese nula seria: a temperatura do ar não altera a pressão arterial dos pacientes. E a hipótese alternativa é aquilo que eu acho que vai acontecer. A temperatura do ar altera a pressão dos pacientes. Então, quando eu fizer os meus cálculos, eu vou descobrir se alterou ou não. Se não alterou, comprovou a hipótese nula. Se alterou, comprovou a hipótese alternativa. Então, todo estudo quantitativo, eu vou ter esses dois tipos de hipótese. Então, se o meu estudo for quantitativo, eu vou apresentar a hipótese dessas duas maneiras. Hipótese nula, tá? Que é representada com H 2.0. Esse H 2.0 é uma nomenclatura que é usada nos programas estatísticos, por isso que a gente apresenta assim. E a hipótese alternativa eu apresento com H 2.1. Tá? Então, eu vou ter essas duas afirmações. Na verdade, uma negação e uma afirmação. Tá? Então, é aquilo que pode acontecer e aquilo que não pode acontecer. Quando for estudo, então, quantitativo, na parte hipótese, eu vou apresentar hipótese nula e vou colocar aquilo que eu acho que não vai acontecer, e hipótese alternativa, aquilo que eu acho que vai acontecer. Tá? Agora, se o meu estudo não for quantitativo, for qualitativo, aí é um pouquinho diferente. Porque os estudos qualitativos, eles não dão uma resposta de sim ou não. Quem dá resposta de sim ou não é estudo quantitativo. Estudo qualitativo, como você vai trabalhar geralmente uma análise de discurso, uma análise temática, ou vai trabalhar revisão de literatura, você não vai ter o sim e o não. Você vai ter o que é mais no meio, mais ou menos. Então, a hipótese no estudo qualitativo, ela pode também ter o nome de pressuposto teórico. O que seria esse pressuposto teórico? É aquilo que eu acho que pode acontecer baseado na literatura. Então, eu pressuponho que eu vou encontrar determinado assunto ou determinado tema. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa que eu vou fazer entrevista com os enfermeiros sobre açaí. Eu acho que eu vou encontrar enfermeiros que estejam aplicando açaí. Por quê? Porque tem uma resolução que é obrigatório aplicar açaí. Então, eu pressuponho que eu vou encontrar isso. Mas eu não tenho certeza. Então, eu vou pressupor, é uma hipótese do que eu vou encontrar. Então, eu vou escrever essa minha hipótese baseado no que a literatura já apresenta. E aí, geralmente, eu começo com essa palavra. Pressupõe-se que nas entrevistas irei encontrar tal aspecto. Tá? Então, aqui, a minha hipótese, ela é baseada naquilo que já está acontecendo. Aqui eu não vou ter uma resposta totalmente sim ou totalmente não, que nem nos estudos quantitativos, que é positivo ou negativo. Aqui eu posso encontrar várias coisas misturadas. Eu posso encontrar enfermeiros que fazem açaí, enfermeiros que não fazem, enfermeiros que não sabem. Então, eu vou fazer uma hipótese baseada naquilo que já está apresentado. Geralmente, essa hipótese aqui, ela vem em um parágrafo também, um parágrafo só, com aquela sua ideia do que você acha que vai encontrar baseado na literatura. Tá? Ela também vai ficar numa espécie de afirmação, né? Não vai ser uma pergunta, você vai afirmar que você acha que vai encontrar aqui. Então, pressupõe-se que no decorrer da pesquisa se encontrarei isso, isso e isso, ou que os participantes respondam isso. Então, é baseado naquilo que você já leu, você vai fazer
a sua hipótese, tá? E aí, no item lá, no item hipótese, pode estar também, em vez de usar a palavra hipótese, pode-se usar a palavra pressuposto teórico, tá? Então, a hipótese é aquilo que você quer encontrar. Então, tem essa diferença entre o estudo quantitativo e o estudo qualitativo. Então, para você fazer a sua hipótese, primeiro você tem que saber que tipo de estudo você vai fazer. Certo? Então, mãos à obras aí, pessoal.